Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, a seguir. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Façamos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A carta aos Gálatas foi escrita em razão do judaísmo tentar colocar todas as suas leis e todos os seus costumes e fazer com que os crentes em Cristo voltassem a praticar a lei. Na verdade, o versículo 6 diz que estava havendo uma mudança nos crentes da Galácia. Eles estavam passando da graça de Cristo para outro evangelho. Precisamos meditar sobre isto, pois os mesmos problemas nós temos hoje em dia, daqueles que praticam mais a lei na igreja e não ensinam os crentes a respeito da graça de Cristo. E ele diz que há maldição nesta condição da igreja. Se a igreja volta para a lei, ela volta para a maldição, pois está escrito que se alguém não cumprir toda a lei, será maldito. Cristo se fez maldição por nós. E na graça de Cristo, nós morremos e ressuscitamos nele. E isto é que nos liberta. E esta é a realidade do Evangelho. Na realidade, muitos queriam e hoje ainda querem agradar os homens, com suas doutrinas erradas. Alguns dizem, é uma doutrina bíblica. Esta palavra é uma palavra carnal. Uma doutrina pode ser bíblica, mas pode não ser da graça de Cristo. Se nós basearmos alguma doutrina na lei, nós temos uma doutrina e um ensinamento bíblico, mas não da graça de Cristo. Por isso ele diz no versículo 10, eu estou querendo agradar os homens ou a Deus? Pois o próprio Deus disse no Evangelho que nós devemos ouvir Cristo. Este meu filho amado, a ele eu ouvi. Pedro, quando viu Jesus glorificado, queria fazer uma tenda para Moisés e outra para Elias. Veja que esta é a tendência do pensamento da carne. Fazer alguma coisa para a lei, Moisés. Fazer alguma coisa para os profetas, Elias. Na realidade, Jesus é o cumprimento de todas as coisas. A cruz cumpriu a lei, pois trouxe a morte. E a condenação que era para nós, e que é para nós, está em Cristo. Este é o cumprimento, e que poucas pessoas percebem que a lei é para as pessoas que andam na carne e andam no pecado. Esta é a razão dele ter dito que a revelação que ele teve não é segundo o homem. O homem sempre quer introduzir algo. Ele não se conforma com a graça de Cristo. Nós devemos compreender que em Cristo nós recebemos tudo. E desde que morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Esta é a razão de, no final do livro de Gálatas, dizer que o fruto do Espírito, que é amor, bondade, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, misericórdia, mansidão, contra essas coisas não há lei. Isto é uma vida espiritual. O fruto do Espírito nada mais é do que a manifestação da vida de Cristo em nós. Por isso ele diz que ele recebeu o Evangelho não de homem, mas
mediante revelação de Jesus Cristo. Cada crente deve ter uma revelação particular de Cristo. Se não perceber quem Cristo é, viverá nas condições de sua alma e trará sobre si mesmo todas as consequências da lei e do pecado. É como está escrito em Romanos. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Somente teremos vida e pensamentos renovados por meio de Cristo Jesus. E isto nós recebemos pela graça de nossa fé em Jesus. Esta é a realidade. Por isto, ele apela e faz um apelo dramático para que, no versículo 8, ele diz: para que nós jamais recebamos outra palavra, além da graça de Cristo. Ele diz no versículo 8 e 9, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, ou anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além que recebeste, seja amaldiçoado ou anátema. Portanto, esta é a razão dele prosseguir e dizer no versículo 16, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Veja que ele prega o evangelho, ele não pergunta aos homens e nem consulta a carne e o sangue. Ele tem uma comunhão viva com Jesus Cristo. E Jesus o escolheu para que pregasse o evangelho a nós, os gentios. Nós precisamos perceber a graça que recebemos. E a graça de Cristo está exposta ainda no capítulo 1, no princípio da carta. Ele diz no versículo 3, 4 e 5. E todos meus irmãos companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A graça de Cristo nos arranca do mundo. Isto mesmo. Jesus se entregou para nos arrancar do mundo perverso. Essa é a vontade de Deus, nos tirar de um lugar e nos levar para outro, para seu reino, para a sua vida e sua glória. Este é o resumo da graça de Cristo. E é nele que nós somos tirados de um lugar e levados para outro. Pois se vivermos segundo a nossa carne e seguirmos os nossos pensamentos, nós seremos vítimas de nós mesmos. E os nossos pensamentos nos fará males. Justamente esses pensamentos que tanto nós admiramos e dele nos vangloriamos. Mas é um mundo perverso. O mundo perverso é a mente natural. Jesus veio nos tirar dela. A boa terra prometida a Abraão é a graça de Cristo. E nós o recebemos e nós o temos. Mas precisamos, pela fé, sair da nossa terra e da nossa parentela. Esta é a realidade. E não há outro evangelho, não há outra palavra. Precisamos compreender que a lei é boa e a lei continua valendo para todos os pecadores. Mas para nós que fomos salvos e estamos no reino de Deus, vivemos sob a lei do Espírito de vida que está na ressurreição de Cristo. Essa é a nossa vitória. Esta é a pregação da verdade. É nisto que nós nos alegramos e por meio de Jesus Cristo nós vencemos. Amém.